Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2024, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso Milagres, né? Então, hoje a lição do dia é: a minha santidade é a minha salvação. Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto, né? Então, a primeira frase que eu quero que vocês guardem hoje e escrevam aí na agendinha de vocês é: a culpa é o inferno. Ponto. A culpa é o inferno. Quando eu estou me sentindo culpado, culpada, eu estou no inferno. Ponto. A partir daqui a gente pode continuar, tá? Como o texto para o qual esse livro de exercícios foi escrito, as ideias usadas para os exercícios são muito simples, muito claras e totalmente isentas de ambiguidade. Não estamos interessados em proezas intelectuais, nem em jogos de lógica. Nós estamos lidando apenas com aquilo que é muito óbvio, mas não tem sido visto nas nuvens de complexidade nas quais pensas que pensas. Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Seguramente isso não é fácil. Não é difícil, perdão. A hesitação que pode sentir em responder não se deve à ambiguidade da questão, mas acreditas que a culpa é o inferno. Se acreditasses... Não, peraí, li errado, né? Mas acreditas que a culpa é o inferno? Se acreditasses, verias imediatamente o quanto o texto é direto e simples, e de modo algum precisarias de um livro de exercícios. Ninguém precisa praticar para adquirir o que já é seu, né? Na verdade, o conhecimento que já é seu. É disso que ele está falando aqui. Já dissemos que a tua santidade é a salvação do mundo. E o que acontece com a tua própria salvação? Não podes dar o que não tens. Um salvador tem que ser salvo. De outra forma, como pode ele ensinar a salvação? Os exercícios de hoje se aplicarão a ti, reconhecendo que a tua salvação é crucial para a salvação do mundo. À medida que aplicas os exercícios ao teu mundo, o mundo inteiro é beneficiado. A tua santidade é a resposta a todas as questões que jamais foram perguntadas, as que estão sendo agora, ou as que serão perguntadas no futuro. A tua santidade significa o fim da culpa e, consequentemente, o fim do inferno. A tua santidade significa o fim da culpa e, consequentemente, o fim do inferno. Ok? A tua santidade é a salvação do mundo e a tua própria. Como poderias tu, a quem pertence a tua santidade, seres excluído? Deus desconhece o que não é santo. É possível que ele desconheça o seu filho? Não. 5 minutos completos são recomendados com insistência para os 4 períodos de prática mais longos para o dia de hoje, e sessões de prática mais demoradas e frequentes são encorajadas. Se quiseres ultrapassar os requisitos mínimos, recomenda-se um número maior de sessões em vez de sessões mais longas, embora se sugira fazer ambas. Começa o período de prática, como de costume, repetindo a ideia de hoje para ti mesmo. Em seguida, com os olhos fechados, examina os teus pensamentos de desamor, seja qual for a forma em que apareçam: inquietação, depressão, raiva, medo, preocupação, ataque, insegurança e assim por diante. Qualquer que seja a forma que assumirem, não são amorosos e, portanto, são amedrontadores.
Por isso, é deles que precisas ser salvo. Situações específicas, eventos ou personalidades que associas com qualquer tipo de pensamentos de desamor são sujeitos adequados para os exercícios de hoje. É imperativo para a tua salvação que os vejas de modo diferente, e é a tua bênção sobre eles que te salvará e te dará visão. Lentamente, sem seleção consciente ou ênfase indevida a qualquer um em particular, examina a tua mente, buscando todos os pensamentos que se interpõem entre tu e a tua salvação. Aplica a ideia para o dia de hoje a cada um deles deste modo: meus pensamentos de desamor em relação a estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. Você pode aqui descrever uma situação, descrever um relacionamento. Você pode descrever uma pessoa. Os meus pensamentos de desamor em relação à minha falta de dinheiro estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. Ok? Os meus pensamentos de desamor em relação ao meu chefe, seu fulano, estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. Tá bom? Não se restrinja. O que quer que deixe você transtornado, traz. Os meus pensamentos... Olha, eu vou dar uma para vocês que é muito boa, tá? Muito boa. Principalmente para quem tiver com problemas de obesidade, de vício e de doença física. Os meus pensamentos de desamor em relação ao meu corpo físico estão me mantendo no inferno. A minha santidade é a minha salvação. Ok? É possível que aches esses períodos de prática mais fáceis se os intercalares com vários períodos curtos, durante os quais apenas repetes lentamente a ideia de hoje para ti mesmo algumas vezes. Também podes achar útil incluir alguns intervalos curtos nos quais apenas relaxas e não pareces estar pensando em coisa alguma. A concentração constante é muito difícil a princípio. Ela virá a ser muito mais fácil à medida que a tua mente se torne mais disciplinada e menos sujeita à distração. Enquanto isso, deves sentir-te livre para introduzir a verdade nos períodos de exercícios em qualquer forma que te atraia. Contudo, ao variar o método de aplicá-la, não mudes a ideia em si. Seja como for que escolhas usá-la, a ideia deve ser expressa de modo que o seu significado seja o fato de que a tua santidade é a tua salvação. Conclui cada período de prática repetindo a ideia mais uma vez em sua forma original e acrescentando: se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Nas aplicações mais curtas, feitas de 3 a 4 vezes por hora, ou mais, se possível, podes perguntar essa questão a ti mesmo, repetir a ideia de hoje e, preferivelmente, ambas as coisas. Se surgirem tentações, uma forma particularmente útil da ideia é: a minha santidade é a minha salvação disto. A minha santidade é a minha salvação desse inferno no qual a minha mente está sintonizada agora. O que é a minha santidade? A minha santidade é a minha lembrança do meu ser real, de que eu sou a filha, o filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado, tá? A minha santidade é a consciência de quem eu sou. Aí é que tá a minha santidade. Então, por que eu tô falando isso para vocês? Para dar uma apaziguada
na mente de vocês. O que é essa santidade? Mas peraí, eu saio na rua, eu xingo as pessoas, eu brigo, eu me estresso, Como é que eu posso ser santa? Como é que tem uma santidade em mim? A sua santidade é você se dando conta, ela chega na sua mente no momento em que você se dá conta de que você não é um corpo. De que você é livre, pois ainda é como Deus te criou. Você é como Deus te criou. Tem uma lição lá na frente que a gente vai trabalhar isso, na qual nós vamos trabalhar isso, né? Então, olha só. Tem uma luz crística dentro de mim. Essa luz crística, ela está alojada dentro do meu coração, no meu chakra cardíaco. Eu sou essa luz crística. E essa luz crística que habita em mim, pelo simples fato de que eu sou a filha de Deus, perfeita, inteira, completa, maravilhosa, curada, íntegra e isenta de pecado, porque o pecado não existe, essa luz dentro de mim vai me salvar. E só essa luz, e nada mais. Ah, não, Jaque, mas aí você não entende. Aí eu tava naquela situação horrorosa lá no meu trabalho e o meu melhor amigo veio e me salvou. Tá. Se você estiver praticando, foi a luz crística no seu coração que atraiu o seu amigo para ir lá te defender. Mas ainda assim, foi a tua santidade que te salvou. É a nossa correção, é a nossa honestidade, é a nossa integridade, é a expressão do Cristo na terceira dimensão, aqui na Matrix, no metaverso, que nos salva. É isso, não é nada além disso, não. Ou a falta de nos coloca em apuros. E muitas vezes, gente, muitas vezes nós vamos recair nos nossos padrões egóicos. A gente vai fazer uma M, tá? Como dizia minha professora de um curso em Milagres, ela não falava assim, né? Mas ela falava assim, gente, vocês têm que tomar muito cuidado quando vocês estiverem com boas intenções. Você vai fazer a maior M com a maior boa intenção. E aí, quando aquele negócio desgringolar, o degringolar, né? Acho que as duas formas estão corretas na língua portuguesa. A gente aqui no Rio fala mais desgringolar. Quando o trem descarrilar, sair dos trilhos, aí é que você vai ver que você não tinha nada que ter ido se meter lá. E que, na verdade, você não só não fez por mal, mas você se danou, a coisa deu errado e ninguém ficou do seu lado. Agora, por quê? Porque você não estava agindo a partir da sua consciência crística. Você não teve a humildade de orar antes. E você provavelmente também tinha um retorno kármico para viver ali e uma lição para aprender. Tudo na vida são lições. Lições positivas e lições desafiadoras. Tudo são lições. Quando você vive uma experiência boa, maravilhosa, isso é uma lição. Eu quero repetir. Eu quero agir assim novamente. Não é? Quando você vive uma experiência desafiadora, você tem que ver qual é a virtude que você precisa desenvolver. E aí eu vou dizer para vocês aquela frase emblemática que nos meus 10 anos com a minha professora de um curso em Milagres, foi a coisa mais impactante que aquela mulher disse para mim. Os outros alunos talvez tenham ouvido outras frases dela que os tenha impactado mais. A minha frase favorita, top one, é: culpa é ilusão de onipotência. Se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Se eu tô na culpa, eu tô na ilusão de onipotência. Se eu tô na culpa, eu estou na tríade ímpia do ego. Pecado no passado, pequei no passado. Eu só posso ter culpa se eu acreditar que eu pequei. Alguém só pode vir me acusar se eu verdadeiramente acreditar que eu tenha pecado. Pecado no momento presente e o medo do futuro. Deus virá me pegar. E essa frase que eu digo para vocês, que é de minha autoria,
Guardem, escrevam no caderno. Toda culpa requer punição. Toda culpa requer punição. Ok? Toda culpa requer punição. Então, se você estiver se sentindo culpado, se você se pegar se sentindo culpado, a minha sugestão para você é faça um encontro imediato com o Divino Espírito Santo ou com alguém da sua preferência, alguém que você possa pedir para te ouvir, com amor, sem julgamento. Confesse seus pecados para você se liberar disso, porque senão a punição vem. Tá bom? A punição vem mesmo. E aí eu vou apelar para o Bob Mandel. Ela vai vir de alguma dessas formas. Ela vai punir a sua conta bancária, seu corpo físico, seu carro, seus relacionamentos. Tá? Então fique em paz. Pecados não existem. Não há pecados a serem punidos, mas sim equívocos a serem corrigidos. Tá bom? Esse assunto aqui pra mim, ele é muito caro. E eu quero lembrar vocês que hoje nós estamos na lição 39. A penúltima lição antes da gente encerrar as primeiras 40 lições, que são a fase, no meu ponto de vista, como sua orientadora do ensinamento, mais desafiadora do livro de exercícios. Então, se você chegou até aqui, meus parabéns. De coração. Você é um aluno dedicado e já poupou alguns milhares de anos da sua permanência na rodinha do hamster, ou como conhecida no meio esotérico, na roda do karma, na roda de Sansara, tá bom? Passamos para o livro A Workbook Companion, volume 1, comentários sobre o livro de exercícios para os estudantes de um curso em milagres. Instruções práticas. Qual é o propósito desta lição, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros e companheiras? Qual é o propósito dessa lição? Colocar você em contato com a sua santidade, que é a sua salvação do inferno, da culpa. Lembretes frequentes, no mínimo 3 ou 4 por hora. Pergunte a si mesmo, se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? Ou repita a ideia. Preferivelmente, faça ambos. Fale, se a culpa é o inferno, qual é o seu oposto? A minha santidade é a minha salvação. A minha santidade é a minha salvação, tá? Se você não gostar dessa palavra santidade, com a qual eu tenho muita dificuldade, vocês já sabem, você pode falar, a luz do Cristo em mim é a minha salvação. A luz do Cristo que habita em mim como filho, filha de Deus, é a minha salvação. Nessa situação horrenda na qual eu me meti inadvertidamente, a minha santidade é a minha salvação, tá bom? Resposta à tentação. Sempre que você for tentado a ficar, né, nos seus pensamentos não amorosos. Lembrando que não importa se os meus pensamentos de desamor, eles são em relação a outrem ou a mim mesmo. Não importa. São pensamentos de ataque, tá bom? Como a minha professora falava, não importa se você tá com a metralhadora apontando para o outro ou apontando para você mesmo, não importa. Cuidado, hoje tá me vindo muito esse insight, tá? Talvez alguns de vocês estejam precisando disso aqui, talvez eu mesma esteja precisando dessa fala, e eu vou investigar, né? Veja, agora eu observo que a minha faxineira mudou novamente as almofadas coloridas.
Agora tem azul marinho, azul clara e vermelho. Ela mudou lá de lugar, escolheu outras. Pensamento de ataque contra o seu corpo físico, né? Tá bom? O comentário. O oposto do inferno é a salvação. O oposto da culpa é a santidade. Se a culpa é o inferno, então a santidade deve ser a salvação. A questão é, eu acredito que a culpa é o inferno? Ou talvez eu sinta, eu ache que a culpa serve a uma função útil na minha vida. É isso que a gente acha. Eu vou lembrar vocês das nossas aulas do ano passado, com a Jornada de Cura da Criança Interior, onde com os textos do John Bradshaw, nós fizemos a distinção entre a culpa saudável, que na verdade é a responsabilização, né? Uma palavra muito melhor. Eu já não uso mais a palavra culpa, eu acho que eu não tenho culpa de nada, o outro não tem culpa de nada, mas nós temos a responsabilidade pelos nossos atos, né? E falamos também da vergonha tóxica e da vergonha saudável, tá? Então eu quero que vocês tenham aquelas aulas e aquelas explicações na mente de vocês, tá bom? E aí ele diz assim, ó: o curso ensina que a culpa está na raiz de todos os nossos problemas. Ainda que no início nós nem mesmo suspeitemos que a culpa seja a causa dos nossos problemas. Então, como nós já vamos reler o texto sobre a culpa do livro do Dr. David Hawkins, tá? Lembram que a culpa está lá embaixo, nos níveis de consciência? Lá embaixo. Então ela está na raiz de todos os problemas. Primeiro nível de consciência, o mais baixo, o mais tosco. O primeiro que vem acima de você morrer, é a vergonha. Depois vem a culpa. Lembrem-se de que a vergonha é o equivalente ao pecado. Pequei. Vergonha. Depois vem a culpa. A vergonha é pior do que a culpa, tá? Mas hoje a gente tá falando de culpa, tá bom? Nós responsabilizamos os nossos... Só um minuto aqui. Então, vocês ouviram que o meu telefone tocou? Só para também, de repente, é um serviço de utilidade pública que eu vou prestar. Golpe, tá? Ligando para mim, avisando que é uma gravação, avisando que fizeram uma compra de R$3.000 na loja americana. Para eu apertar 1 para confirmar, ou apertar 2 se não fui eu, para ir falar com o atendente, tá? Isso é golpe, tá? Então, se acontecer com vocês, não desligue o telefone, tá? Desligue e entre em contato, se você suspeitar, com a sua administradora do cartão de crédito, tá? Mas o golpe é muito tosco, assim, tá bom? Então é isso. Muito bem. Então, voltando aqui. Deixa eu só diminuir aqui o telefone, o sinal, coisa do telefone. Pronto. Então, aí, ele diz que a culpa está na raiz de todos os nossos problemas, né? Então, a culpa está lá embaixo. Tá bom? E isso, ele diz assim, eu vou dizer assim, vou fazer uma tradução livre aqui, né? Nós colocamos os nossos problemas na conta de muitas coisas diferentes, mas raramente na conta da culpa. Por quê? Porque a gente não está nem consciente de que é culpado, nós somos cronicamente culpados. Nós somos cronicamente envergonhados. Né? Mas nós nem nos damos conta, tá? Aí ele cita uma frase aqui do capítulo 27, que eu vou ler para vocês em português. 27. Muito bem. De uma coisa estavas certo. Entre as muitas causas que percebias como portadoras de dor e sofrimento para ti, a culpa não constava.
e tampouco as tinha requisitado para ti mesmo. Foi assim que todas as ilusões vieram. A culpa é o inferno, e isso é parte daquilo que o curso está tentando nos ensinar. Uma grande parte. É a maior parte. Se você conseguir entender que todos os seus problemas, todos, têm raiz na sua culpa inconsciente, que tem raiz na sua crença de que você pecou e se separou de Deus, pronto, você já entendeu 90% de um curso em milagres. Só com esse entendimento aqui, você já adquiriu 90% de tudo que você precisava nesse estudo, tá? Agora, percebam que isso vai se desdobrar. Isso vai se desdobrar. Isso tem desdobramentos profundos nas nossas vidas, tá? Eu poderia fazer um vídeo de 5 horas, fazer uma live com vocês de 5 horas, falando só sobre a culpa. Talvez a gente faça isso, tá? Muito bem. Aí ele cita um outro ponto aqui do curso, tá? Vamos lá. Capítulo O Mundo Sem Culpa. É 13:4. Minha fé em ti é tão forte. Não, peraí. 13:10. 6:1:3. Peraí. 13:10, 6. 1-3. Enquanto acreditas que a culpa é justificada de alguma forma em qualquer um, não importa o que ele faça, não olharás para dentro, onde sempre irias achar a expiação. O fim da culpa nunca virá enquanto acreditares que há uma razão para ela, pois tens que aprender que a culpa é sempre totalmente insana e não tem razão. Tanto eu me culpar quanto eu culpar o outro. Se eu estou culpando o outro, eu estou pegando a batata quente da culpa que me pertence e tentando jogar nos braços do outro. O outro está fazendo a mesma coisa, porque ele também tem uma batata quente lá com ele, tá? E assim vivemos nesse mundo insano. O Espírito Santo não busca dissipar a realidade. Se a culpa fosse real, a expiação não o seria. O propósito da expiação é o de dissipar ilusões e não o de estabelecê-las como reais e então perdoá-las. Não, ilusão é ilusão, né? E aí ele fala, ele tem uma outra citação aqui que é 3:13:4. Peraí. O Espírito Santo sabe que toda salvação é escapar da culpa. Tu não tens nenhum outro inimigo, e contra essa estranha distorção da pureza do Filho de Deus, o Espírito Santo é o teu único amigo. Ele é o forte protetor da inocência que te liberta, e é sua decisão desfazer todas as coisas que iriam obscurecer a tua inocência na tua mente desanuviada. Tá? E por fim, 14:3, 1-4. 14:3, 1-4. No entanto, peraí. 14:3, não, é 13. 3, 1. No entanto, isso implica o reconhecimento de que a culpa é interferência e não salvação, e não serve absolutamente a nenhuma função útil. Então, a culpa, essa culpa do ego, não te serve para nada, tá? Talvez nós possamos objetar. Talvez pareça que a culpa seja necessária para nos impedir de fazer dos nossos maus atos, né? Impedir os nossos maus atos. Mas
Isso presume que algo dentro de nós seja inerentemente mau e perverso, algo que sempre fará coisas erradas, a menos que seja mantido enjaulado ou que seja punido quando se comporta mal. A culpa não serve a nenhuma função útil. A culpa é o inferno. A culpa é aquilo de que precisamos escapar. A culpa não nos impede de agir mal. Ela nos mantém trancadas nessa má ação. E é a culpa que nos leva à insanidade, que nos torna insanos. Tem uma maneira muito fácil de eu provar que o que Jesus está falando aqui está absolutamente correto. Se você ainda tem suas reservas com o curso. Observemos o sistema penal do Ocidente. O indivíduo é condenado por um crime e declarado culpado, né? Aí ele é sentenciado a ficar na prisão durante alguns anos ou décadas. Ele vai para lá e a culpa dele é completamente reforçada. Ele é criticado, execrado, esculachado, humilhado. Ele come o pão que o diabo amassou dentro da prisão. Ele sai melhor? Não. Ele sai melhor como criminoso, né? Lá ele aprendeu um monte de coisas novas. Ele aprendeu o novo golpe do cartão de crédito. Esse é novo, esse de agora é novo. A mulher ligando, falando com voz de máquina. Já é bem mais sofisticado, porque eles têm que ter acesso a um computador. Tá? Bem mais sofisticado, bem mais sofisticado. Então ele aprende. Então eu pergunto para vocês, resolve? Não resolve, não é mesmo? Muito bem. Como essa lição diz, se nós tivermos acreditado integralmente que a culpa é o inferno, então teríamos compreendido imediatamente todo o livro-texto e não teríamos a necessidade de um livro de exercícios. Nós teríamos a salvação inteira e completa, porque a salvação é o escapar da culpa. E essa não é uma parte da mensagem do curso, é toda a mensagem do curso. É por isso que a minha santidade é a minha salvação. E a santidade é o libertar, o escapar da culpa. Note a ênfase na prática a respeito dos pensamentos não amorosos, os pensamentos de ataque. Os pensamentos de ataque são os pensamentos de culpa. Ambos derivam da culpa e produzem mais culpa. A santidade é amorosa. Se os meus pensamentos são não amorosos, eu serei temeroso e culpado. A minha santidade é a minha salvação da culpa. À medida em que eu tomo consciência de que os meus pensamentos não amorosos estão... À medida em que nós tomamos consciência de que os nossos pensamentos estão nos mantendo no inferno, nós então os nossos pensamentos não amorosos estão nos deixando no inferno, então nós os deixaremos ir. Vamos nos desapegar deles. As instruções práticas de hoje são bem intensas, né? Nos demandam. E ele vai falar um pouco aqui da prática, né? E aí ele diz assim, ele termina com uma frase muito legal. Ele diz assim: a ideia de hoje deve ser muito importante. Ela deve ser muito difícil para as nossas mentes absorverem. E é por isso que nós precisamos frequentemente imergir as nossas mentes nesse pensamento. Tá bom? Tá bom? Então eu quero ler para vocês novamente o que é o nível de energia da culpa na escala do Dr. Hawkins. São 2 parágrafos, 3, e eu acho que vale muito a pena, tá? Vamos nos lembrar do que vem a ser esse nível 30. A culpa, tão utilizada na nossa sociedade para manipular e castigar, se manifesta numa variedade de expressões, como o ressentimento, a autorrecriminação, o masoquismo e
todos os sintomas da vitimização. Então a consciência de vítima está aqui dentro. Tanto e o de algoz também, e do salvador também, está aqui dentro, tá? Eu estou bem no nível da culpa. Porque se eu sou uma vítima, tem que obrigatoriamente existir um algoz. Uma vítima não existe sem algoz. E se há um algoz, obrigatoriamente tem o terceiro vértice do triângulo, que é o salvador, tá? A culpa inconsciente produz enfermidades psicossomáticas, tendência a sofrermos acidentes e condutas suicidas. Quantas pessoas, milhares, se suicidam por ano no nosso planeta, não apenas no Brasil. Muitas pessoas lutam contra a culpa durante toda a sua vida, enquanto outras tentam desesperadamente escapar dela, negando-a como uma conduta amoral. Negando-a com uma conduta amoral. Quando a culpa domina, estamos preocupados com o pecado, entre aspas. Esta atitude emocional de intolerância costuma ser explorada pelos demagogos religiosos para imporem coerção e controle. É possível que esses mercadores do pecado e da salvação, obsessivos com o castigo, expressem a sua própria culpa ou a projetem nos demais. Se eu estou vendo culpa no outro, eu preciso me lembrar de uma vez por todas que essa culpa é minha. Eu apenas a estou projetando no outro, tá? As subculturas que exibem a aberração da autoflagelação frequentemente manifestam outras formas locais de crueldade, como a matança ritual de animais. A culpa provoca fúria, que frequentemente se expressa matando. Na pena capital, a morte do réu gratifica uma população devastada pela culpa. Nossa implacável sociedade estadunidense, por exemplo, desdenha das suas vítimas na empresa e atribui castigos que nunca demonstraram ter valor de dissuasão ou corretivo. Tá? É a história que eu falei aqui para vocês do nosso sistema penal, independente de se nós temos ou não temos pena de morte, tá? E aí eu quero ler um texto para vocês, muito legal, do Ensine Só o Amor, do Jampolsky, lembrando que ele é um professor de USEM. A culpa é uma negação do presente. Somente nossas decisões mentais do presente determinam nossa experiência atual. Por ser essa afirmação tão estranha ao modo como nos aproximamos da vida, gostaria de ilustrá-la com um exemplo, dessa vez da minha própria experiência. Um dia, quando estava escovando os dentes, eu espirrei. Tive um espasmo agudo nas costas e caí no chão, gritando de dor. Fiquei hospitalizado, fiz diversos exames e foi constatado que o meu problema nas costas era de origem orgânica. Fiz tração e tomei remédios. 2 semanas depois saí do hospital me sentindo melhor, mas ainda com dor. Dor física é culpa, tá? Dor física é autopunição e autopunição vem da culpa. Durante os 5 anos seguintes, não consegui me livrar totalmente dessa dor. O meu médico me aconselhou a parar com todos os exercícios físicos: tênis, basquete, corrida, esqui, jardinagem, as atividades de que eu gostava muito. À medida que os anos passavam, a minha má condição física se tornava crônica e cada vez mais visível. Eu ia ter que aprender a me adaptar à deficiência. A cirurgia talvez fosse útil, mas o resultado não era garantido. Mais tarde, comecei a perceber que as minhas costas serviam como um barômetro de qualquer tensão emocional, por menor que fosse. Mas eu me enganava, querendo acreditar que a minha reação à tensão não era uma causa fundamental da dor, porque eu possuía radiografias que demonstravam que os meus problemas tinham uma causa física. A uma certa altura, tive dores nas costas tão fortes que fui novamente hospitalizado. O neurocirurgião consultado recomendou veementemente a cirurgia. Enquanto eu me encontrava diante da decisão, enxerguei de súbito a verdade que lá estava durante todo o tempo.
Compreendi que por trás da minha dor nas costas havia um complexo de pensamentos que incluía raiva, ressentimento, medo e culpa, todos laços pessoais com o meu passado. Esses sentimentos pareciam ser consequência dos longos conflitos vividos no meu casamento, o primeiro casamento dele, né? Vi que eu tinha raiva da minha mulher por ela não suprir o que eu sentia como falhas minhas, nem satisfazer as minhas necessidades. Ninguém pode. E, no entanto, me sentia culpado pela raiva que eu sentia dela e achava que merecia ser castigado por isso. Toda culpa pede castigo. A dor nas costas também serviu como uma desculpa para eu beber mais, quando os remédios não faziam efeito. Decidi que, ao invés de passar pela cirurgia, eu tentaria resolver a causa da dor de outra maneira. Não estou dizendo que a cirurgia seja um tratamento certo ou errado. Evitá-la foi simplesmente uma decisão particularmente necessária para dar um novo enfoque à minha mente. Não é o corpo por si mesmo que é importante. Portanto, fazemos qualquer coisa que podemos para nos livrarmos da nossa preocupação com ele e voltarmos a ter paz. É a nossa meta de paz nesse instante que vai nos dizer como cuidar do nosso corpo nesse instante. Simplesmente fazemos o que dita a nossa meta de apoiar e aprofundar a nossa felicidade. Esse método é muito superior ao que nos faz tomar decisões rígidas em relação ao futuro, porque nesse caso é sempre uma tentação consultar as nossas decisões iniciais, ao invés de ouvirmos a nossa preferência tranquila, sempre ao nosso alcance. A voz do Divino Espírito Santo em nós. Minhas novas percepções e minha determinação em persegui-las fizeram com que os problemas das costas melhorassem, mas não haviam terminado ainda. Depois do meu divórcio, descobri que a tensão existente em outras situações ou relações também se transferia para o meu corpo. Num fim de semana, anos depois, quase fui para o hospital por causa de um ataque agudo de dores nas costas. Era um exemplo clássico de como a culpa encontra em nosso corpo a parte mais simbólica onde se manifestar. Eu estava assistindo a uma conferência na Virgínia quando encontrei uma mulher muito atraente e inteligente. Imediatamente ficamos intimamente envolvidos. Parecíamos duas almas perdidas voltando para casa, mas acontecia que a minha nova amiga era casada e logo surgiu um enorme sentimento de culpa. Depois da conferência, ela me convidou para jantar com ela e o marido, quando eu fosse a Nova York. No meu estado de culpa crescente, encontrar-me com o seu marido era a última coisa que eu queria fazer. Entretanto, havia um outro lado meu que ansiava por vê-la outra vez. Então, mudei os meus planos originais de voo e fui a Nova York. Eu acho que eu li esse texto para vocês ano passado, agora eu estou lembrando. Ao apanhar a minha mala no aeroporto John Kennedy, uma dor aguda em minhas costas me fez desfalecer. Consegui chegar ao bar do aeroporto, onde tomei vários drinks. Depois tomei um táxi e fui para o meu hotel. Os intensos espasmos nas costas continuaram e no dia seguinte voltei para São Francisco com muita dor. Passei um mês inteiro nesse sofrimento. Depois que conheci um curso em milagres, comecei a compreender o quanto eu estava ligado à culpa. Dei-me conta de que essa ligação me fazia temer o amor, o que é a mesma coisa que temer o momento presente. Lembram que a culpa está lá no momento presente, impedindo que você chegue nele. Ao aprender a livrar-me da culpa e da ansiedade, encontrei uma nova sensação de bem-estar. Decidi que faria tudo para não permitir mais que os meus julgamentos do passado, os meus temores do futuro me limitassem, mas vi que não podia fazer isso sozinho. Eu tinha que pedir a ajuda de Deus para fazer um corte tão radical naquilo que se tornara o meu modo de pensar habitual. Agora me envolvo em atividades físicas das quais, um dia, pensei que nunca mais fosse ser capaz de participar. Entretanto, quero que você saiba que ainda não pratico esses princípios espirituais de forma consistente. Muitas vezes sou tentado a julgar e a tomar decisões sobre o futuro. Quando faço e não há harmonia na minha mente, sinto às vezes uma tensão em minhas costas.
Então, atrás da dor, procuro o pensamento implacável. Tranquilizo a minha mente e digo a mim mesmo que, mais do que qualquer outra coisa, eu quero a paz de Deus. Rezo pedindo que o meu professor interior me ajude a perdoar. E agradeço por estar ligado a todos no amor. Quando faço isso, descubro frequentemente que a tensão nas costas desaparece, mas, o que é mais importante, eu sinto outra vez a presença amorosa e constante de Deus. Então, meus amores, amanhã a gente continua a falar sobre culpa, tá bom? Porque esse tema é muito importante para a nossa jornada ascensional, fundamental, tá bom? Então, essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. A sua santidade é a sua salvação, a minha santidade é a minha salvação. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.